E aí, galerinha do sexto, tudo bem com vocês? Então, a gente vem com a aula de hoje para finalizar o capítulo 7, tá? No livro de vocês. Então, a gente finaliza essa semana o capítulo 7, tá? E na próxima semana a gente faz revisão de todo o capítulo pra gente só retornar depois das férias, beleza? Então, lá, tia Dinalva, finalizando o capítulo 7. A gente vai finalizar esse capítulo com um assunto novo, né? Assim, não é tão novo, mas dando sequência no livro, é novo. Casos mais específicos de acentuação, tá? Nós vamos ver hoje os hiatos, os verbos ter e vir e os ditongos, tá? Como a gente sabe, é sempre um breve resumo, tá bom? Porque o assunto tá aqui no livro, vocês irão pegar o livro e acompanhar, tá? Pelo livro, beleza? Livro, página 172, inicia o assunto, tá bom? Mas a gente sempre tem um resumozinho, tá? Fora, no caso, a parte, para ajudar, tá bom? Então, vamos lá. O que é um hiato, tá? Primeira pergunta. Hiato é quando duas vogais estão juntas na mesma palavra, mas em sílabas diferentes. E aí vem aquela palavrinha clichê de sempre. A gente sempre utiliza a palavra saúde para dar exemplo. Saúde. Lembrem que A e U ficaram separadas. Então, como eu estava falando, aquela palavrinha clássica que todo professor de língua portuguesa utiliza como exemplo, que é a palavra saúde, tá bom? Então, assim, saúde. O que a regrinha vai estar falando sobre isso? Vou colocar mais duas palavras para ficar mais fácil, tá? Paraíba e soar, tá? Vamos observar o seguinte, que as vogais, elas fazem parte da mesma sílaba. Trata, tá? No caso, vamos observar o seguinte, que as vogais, elas vão fazer parte da mesma sílaba. Trata-se de um ditongo e não de um hiato. Vejam só. Paraíba é um hiato. Soar é um hiato. Por quê? Porque as vogais ficam em sílabas separadas. Quando elas ficarem juntas, é um ditongo, tá? Só pra gente ver a diferença. E aí eu vou trazer aqui duas palavras com grafia igual, porém com sentidos totalmente diferentes e a pronúncia também acaba ficando um pouquinho diferente. Que é o caso da palavra sábia, ó, sábia. E a palavra sabiá. Tem a mesma quantidade de letras, escreve-se da mesma forma, porém a diferença está em sábia. O que é uma pessoa sábia? Uma pessoa inteligente. Olha, aquela menina, ela é sábia no que ela fala, no que ela diz. E sabiá, um pássaro, né? E na hora de separar essas palavras, nós vamos ver o quê? Que a palavra sábia é um encontro vocálico, no caso, ia no final, e ela é um ditongo. Porque as duas vogais estão em sequência e fazem parte da mesma sílaba, sábia, tá? No caso de sabiá, também é um encontro vocálico, tá? Ia é um hiato, pois, embora as duas vogais estejam juntas, elas pertencem a sílabas diferentes, tá? Então, nós vemos o quê? Que o hiato, ele é formado por vogal mais vogal. Ó, o hiato é formado por vogal mais vogal, tá bom? Então, nós vimos aí hiatos, tá bom? Isso acontece, tá? Pelo fato de as vogais pertencerem a sílabas diferentes e, portanto, servirem como núcleos para suas respectivas sílabas. Acontece diferente com o ditongo. Já estamos entrando no outro tópico que é ditongos, tá? Que está na página 173 do livro de vocês. Vamos ver aqui o que diz o ditongo, tá?
que pode ser formado por vogal mais semivogal ou semivogal mais vogal. E com o tritongo é que, no caso do tritongo, que é formado por semivogal mais semivogal. No caso do tritongo, tá? Nós não estamos vendo o tritongo hoje. É só para finalizar aqui o conteúdozinho, o conceito do que é ditongo, tá bom? Então, recapitulando. O hiato é formado por vogal mais vogal, tá? O ditongo é formado por vogal mais semivogal ou ainda por semivogal mais vogal, tá? No caso de tritongo, ele é formado por semivogal mais vogal e semivogal. Não vamos falar de tritongo hoje, que é o encontro de 3 vogais, tá? Nós estamos falando de hiato e ditongo, beleza? Então, no livro de vocês, aqui, nós temos algumas explicações, tá bom? E aí ele vai dizendo assim, ó, que nos hiatos, acentuamos as letras I e U quando representam sozinhas ou seguidas de S a sílaba tônica e não são seguidas do ditongo NH. Aí tem exemplo de saúde, saída, saúva, moído ou corroído e ainda rainha, tá? Aqui no caso de rainha tem um dígrafo, tá? Embora na fala a pronúncia das palavras varie, na escrita é preciso atenção. Exemplo disso é o que acontece com as palavras fluido e gratuito, tá? Muitas pessoas tendem a pronunciá-las acentuando um possível hiato, fluido e gratuito, tá? Mas na escrita formal é preciso perceber que esse hiato não existe. Então, atentem para não pronunciar a palavra dando a entender que ela tem um acento sem T, tá bom? E aí nós temos os ditongos. Aí foi a parte de hiato e aqui nós temos a parte que representa os ditongos. O que acontece? Devemos acentuar a vogal dos ditongos abertos, ei, eu e oi, quando tônicos, tá? Em palavras oxítonas e monossílabas. Observe aqui no livro de vocês que tem alguns exemplos, ó. Chapéu, réu, rói, pastéis, véu e anéis, tá? É importante notar, tá? Que antes do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que entrou em vigor em janeiro de 2009, os ditongos abertos tônicos, ei e oi, recebiam acento gráfico, tá? Só recapitulando aqui, rapidinho. Falando sobre o novo acordo ortográfico que entrou em vigor em janeiro de 2009. Os ditongos abertos, tônicos, ei e ou, recebiam acento gráfico também em palavras paroxítonas. Agora, esse acento não existe mais. Veja a comparação, tá? E aí no livro de vocês também tem essa comparação, explicando aqui, tá? Como era, olha só, a palavra ideia, ela tinha acento, hoje o acento caiu, ideia. Boia, caiu o acento, heróico, assembleia e plebeia. Então, todas essas palavras, eles tinham acento nas vogais ei e oi. E depois do acordo ortográfico, elas perderam esse acento, tá bom? Então, outras regras de acentuação antes da nova ortografia entrar em vigor, algumas palavras paroxítonas possuíam um acento gráfico para serem diferenciadas de outras, também paroxítonas. Agora, com exceção de pode e forma, esse acento não existe mais.
como era, tá? Para, como verbo, pelo, substantivo, e pelo, com acento circunflexo, pelo, e pelo, como verbo, polo e pera. Então, todas essas palavras que eu pronunciei, elas tinham acento, tá? Depois do acordo ortográfico, todas elas perderam esse acento, tá bom? E além de enjoo, deem, tá? Bocaiúva, feiura, todas essas tinham acento antes e agora não tem mais esse acento gráfico, tá bom? Então, a gente finaliza aqui, tá? Os casos específicos de acentuação referentes a hiato e ditongo. Nós temos aqui também os verbos ter e vir. Nos verbos ter e vir, utilizamos o acento circunflexo para indicar a terceira pessoa do plural. No caso singular, ele tem. No caso plural, eles têm. Sendo singular, ele vem. E sendo plural, eles vêm. Tá bom? Por que isso? Porque antes dobrava o E. E aí, depois do acordo ortográfico, esse E caiu, né? Saiu um E. Eles têm. Aí seria T-E-E-M. T-E-E-M. Caiu um E e entrou um acento circunflexo. Então, assim, na prática, esse é um acento diferencial, isto é, o acento que, em muitas situações escritas, indica se o verbo se relaciona com a terceira pessoa do singular ou a terceira pessoa do plural, tá bom? Se for só ele tem, não tem acento circunflexo no E de tem. E se for eles têm, tem que ter o acento circunflexo no E de tem, porque vai indicar, vai diferenciar se esse tem é singular ou plural. Então, fica a dica para a gente não se atrapalhar. E fica também um exercíciozinho básico para vocês responderem. Na próxima semana, a gente entra com a correção de todos os exercícios do capítulo 7. Beleza, galerinha? No mais, um cheiro e até lá. E bom final de semana, tá bom?